Atenção, hein? A Vigilância Sanitária interditou um local que funcionava irregularmente como lar de idosos em Ribeirão das Neves. Essa casa de repouso é investigada pela morte de 8 pessoas nos últimos 6 meses. A repórter Regiane Moreira acompanha essa situação e tem as informações ao vivo. Um caso gravíssimo, né, Regiane? Boa tarde, bem-vindo ao BG. Oi, Laí, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. É uma situação complicada, mas essa informação só chegou durante a visita dos responsáveis aqui pela Prefeitura, da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, viu? Porque eles foram fazer essa visita ontem a pedido do Ministério Público Estadual. E quem vai contar para a gente esses detalhes é a Virgínia Moraes, que é a secretária adjunta de Desenvolvimento Social e Cidadania. Boa tarde, Virgínia. Por que o Ministério Público solicitou essa visita da Prefeitura? Boa tarde. É uma praxe que, quando o Ministério Público ele chega ao conhecimento dele, instituições aqui no município, que solicite à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a verificação, o levantamento dessas instituições. Essa instituição em específico chegou ao nosso conhecimento através de uma solicitação do Ministério Público por meio de ofício, mas também por meio de redes sociais. Recebemos mensagens, recebemos imagens por meio de WhatsApp. E aí, estivemos ontem em uma visita nessa instituição, acompanhada da Secretaria de Saúde, da equipe da Vigilância Sanitária. É importante ressaltar que é uma instituição privada que não tinha registro em nenhum dos órgãos de controle do município e a gente só tomou conhecimento dela através do Ministério Público e também dessas imagens que chegaram para a gente por meio das redes sociais. O que vocês encontraram de irregular no local? As verificações por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e por parte da Secretaria de Saúde acabam tendo olhares diferentes. Nós aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania levantamos as pessoas que estão acolhidas, identificamos 19 pessoas idosas, 2 pessoas adultas. E aí já de antemão a gente já aponta que é uma irregularidade porque a gente não pode ter esse público numa mesma unidade de acolhimento. Quando é uma pessoa com deficiência e pessoas idosas, são unidades de acolhimento diferentes, são serviços diferentes da política de assistência social. Além disso, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, identificou outras irregularidades sanitárias, como a ausência de responsável técnico, irregularidades quanto à acessibilidade, quanto ao trato ali no dia a dia dos cuidados de saúde com esses acolhidos lá. E aí, a partir disso, é que a gente vai tomar as medidas cabíveis, as providências necessárias junto ao Ministério Público, que nos requisitou essa visita, essa verificação, essa apuração, para a gente buscar a melhor qualidade para essas pessoas que estão lá. Pois é, eu vi algumas imagens, Laí, que não podem ser divulgadas e mostram realmente, de fato, a gente vê a presença de alguns idosos muito magrinhos, a gente não sabe se estão desnutridos, se estão desidratados, uma pele muito ressecada, indicativo talvez de uma falta de cuidados ali, e também com algumas bolsas que estão muito cheias, aquelas bolsas são de... A gente identificou como bolsas de coleta de urina, né? Alguns idosos também com sonda de alimentação, e que a gente sabe que todos esses cuidados requerem atenção especial para evitar qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de prejuízo à saúde dessas pessoas. Lá também está faltando a acessibilidade, que é muito importante, tem escada, o que não poderia ter, mas chama a atenção esse número de mortes que teriam acontecido lá ou de pessoas que estavam lá e morreram em hospitais durante esse período de 6 meses. Essa informação, quem levou para vocês foi o próprio responsável pelo local. Isso. Ontem, durante a visita, a gente teve conhecimento que é uma instituição que está há aproximadamente 6 meses no município, tendo vindo de outras cidades, então ela já esteve em funcionamento em Belo Horizonte, já esteve em funcionamento em Sabará. A gente sabe que essa é uma prática muito comum, infelizmente, em instituições irregulares, que quando existe algum tipo de apuração na cidade, eles migram para cidades circunvizinhas, às vezes nessa tentativa aí de driblar qualquer tipo de apuração, de fiscalização, de regularização. Então, a gente teve essa informação ontem de que é uma instituição que está recentemente no município, e aí uma fala do próprio proprietário, né, do responsável que nos atendeu nessa visita, é de que teriam acontecido essas 8 mortes, algumas na própria unidade, outras de pessoas que foram levadas para unidades hospitalares, e aí teria acontecido esses óbitos.
O responsável ele não soube nos dizer qual foi a causa desses óbitos, ele teria atribuído a doenças já prévias que essas pessoas já tinham, casos, né, de acometimento aí de doenças mais graves, mas a gente não tem essa informação concreta, isso é algo que a gente ainda vai apurar, junto com a participação da Polícia Civil e também do Ministério Público. Vamos deixar um alerta aqui, porque a Prefeitura, o que está fazendo agora, Laí? Está entrando em contato com parentes dessas pessoas que estão lá, um indicativo mesmo de recolher essas pessoas, né? Quem tem parente, porque o local não está habilitado, não está autorizado a funcionar. Foi dado para eles um prazo para que eles regularizassem a situação, mas de qualquer forma esse contato com a família é muito importante. Essa instituição fica inclusive no bairro Sevilha, é bom para que as pessoas que estejam acompanhando, não é? Porque quando a gente deixa um parente num local como esse, um lar de idosos, a gente espera que a pessoa esteja recebendo todos esses cuidados com esses profissionais especializados e que tenha um responsável técnico, nem isso lá tem, né? Qual que é a orientação que vocês estão dando para os familiares? Na verdade, nesse primeiro momento, a gente fez o levantamento das pessoas que estão acolhidas lá. Como eu mencionei, são 18 pessoas idosas, 2 pessoas adultas, uma delas com um diagnóstico de deficiência. E aí, nesse primeiro momento, entender como essas pessoas chegaram até lá, quais são as que têm referência familiar, que foram famílias que efetivamente promoveram esse acolhimento nessa unidade. A gente já teve notícia num primeiro momento, através das informações que nos foram repassadas pela própria equipe que trabalha na unidade, que tem pessoas advindas do município de Belo Horizonte, advindas do município de Sabará, Vespasiano, até mesmo Serra do Cipó, Mateus Leme. Então, cidades, né, além do município de Ribeirão das Neves, e que a gente precisa compreender qual que é o contexto das famílias, localizar essas famílias. E aí, a nossa orientação imediata, aquelas que têm referência familiar, que o familiar que se responsabilizou por esse acolhimento, ele possa vir até a instituição, ele possa fazer, talvez, a remoção dessa pessoa para uma unidade idônea, para uma unidade segura, que possa realmente promover o acolhimento dessa pessoa com qualidade, com todas as regras, as normas que são cabíveis para esse tipo de acolhimento. Aquelas outras que a gente não identificar referência familiar, a gente tem atuado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para ofertar toda a atenção que essa pessoa demanda, atenção de saúde, mas também futuramente, caso elas não tenham nenhuma referência familiar identificada, uma unidade de acolhimento que nos atende aqui enquanto município, através de parceria e que tenha uma qualidade para atender. Então, por enquanto, as pessoas permanecem lá, o que dá a entender que vai ser algo provisório se eles não regularizarem a situação. Sim, na interdição, né, feita pela Vigilância Sanitária, é dado um prazo para o proprietário, para o responsável dessa instituição, para promover a regularização e garantir e demonstrar que essas pessoas que estão acolhidas lá estão em condições seguras de acolhimento e, caso não atendido isso, outras providências são tomadas, tanto por nós aqui, Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto pela Secretaria de Saúde, também pelos órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público. Pois não, aí. Só para eu entender, essa parte eu acho que eu não entendi, não. Eles continuam nesse lar de idosos? Eles estão lá ainda? Mas o lar não é irregular? Não entendi essa parte. Exatamente. O lar está irregular, não tem alvará de funcionamento, não tem outro alvará sanitário, não tem, inclusive, documentação das pessoas que entraram lá, não tem um tipo de um contrato. As famílias não fazem contrato. Pergunta, então, por favor. Tudo assim, muito solto. Uhum. Se é seguro mantê-los nesse ambiente, não era melhor colocá-los em outro ambiente até que a polícia investigue a morte desses 8 idosos nos últimos 6 meses? O Laí está perguntando se é seguro que essas pessoas permaneçam lá ou se não seria melhor, por conta inclusive dessas mortes que aconteceram nos últimos 6 meses, levar essas pessoas para um lugar seguro. Mas a questão é que não é da prefeitura, né? Seria isso. De imediato, a gente não consegue fazer a retirada de todos eles. O que acontece é quando a Vigilância Sanitária faz essa interdição, é dado um prazo, mas a gente também fica, enquanto equipes, tanto do desenvolvimento social quanto da saúde, no monitoramento dessas ações. Se essas pessoas estão recebendo cuidado, também uma avaliação das condições de saúde, das condições sociais dessa pessoa. A gente fica no monitoramento dessas ações, até na intenção de que não haja nenhuma situação de negligência, outras situações de negligência ou de maus tratos dessas pessoas. Vocês não podem intervir de uma maneira mais brusca, digamos assim, retirando essas pessoas que parecem que estão numa situação mais delicada? Sem que haja uma ordem judicial ou outra intervenção, assim, outra determinação de terceiros, não.
Pois é, porque quem entra no caso agora, Laí, ela estava me explicando, é a Polícia Civil. Eles vão fazer um relatório, encaminhar para o Ministério Público e aí sim essas medidas devem ser tomadas, correto? Isso, por se tratar de uma instituição privada que não tinha nenhum vínculo com a Prefeitura, ela não era registrada em nenhum dos nossos órgãos de controle, né, como você mesmo mencionou, não tinha vara de funcionamento, não tinha uma vara sanitária, não tinha registro nos conselhos municipais. A gente, inclusive, desconhecia que essa instituição estava funcionando aqui no município, por não ter esse registro formal. A gente necessita que o Ministério Público assuma também essa parte da investigação para que nós, enquanto Executivo, conseguimos tomar as medidas cabíveis para o cuidado dessas pessoas. Vocês não tinham nem conhecimento da existência, fico alerta para as pessoas, quando forem levar seus parentes, tem que checar a documentação, né? O que eu tenho que pedir no caso de um lar de idosos, quando eu vou deixar um parente meu lá? É importante identificar se essa instituição está regularmente registrada nos órgãos municipais, na vigilância sanitária, se essa instituição ela adota um formato de contrato que estabeleça as obrigações da instituição para com a pessoa acolhida, a relação dessa instituição com as famílias, também que a família conheça o local, conheça as pessoas que estão responsáveis por esse cuidado, um responsável técnico da instituição, para que verifique se tenha registro nos conselhos municipais, porque aí a gente consegue cercar que seja uma instituição regular, que seja uma instituição que está ali voltada efetivamente para um melhor cuidado para essas pessoas. E elas pagavam para estar ali? Sim, a gente teve conhecimento de que algumas famílias efetivamente faziam esse pagamento, outras o proprietário detinha o cartão de benefício, que era o que custeava, e aí isso é importante, até se a família firmou um valor para poder pagar para essa instituição, saber a instituição onde está acolhido o seu familiar. O valor vocês têm conhecimento? Não temos. O que o responsável falou sobre essa situação toda? Por que ele nunca regularizou? Ele já teve passagem por outras cidades, possivelmente fechou pelo mesmo motivo, né? A gente desconhece o motivo do funcionamento dele nas outras cidades, nos outros municípios, e o porquê do fechamento e a mudança aqui para o município de Ribeirão das Neves, mas a gente entende que algumas instituições têm esse funcionamento, têm esse hábito de, quando fiscalizado em outro município, está vendo que está muito difícil, migra para outras cidades. O que o proprietário alegou que tem a dificuldade, questão financeira, questão do custo alto do atendimento, de a maioria dos idosos ser custeado somente pelo benefício, estar ali na instituição somente com o valor do benefício e não ter esse suporte de outros órgãos. Acaba que pode colocar essas pessoas em risco. Com certeza, com certeza. E é o que, assim, nós, enquanto município, enquanto secretarias, nós lamentamos muito quando chega ao nosso conhecimento situações de falta de cuidado com pessoas que estão ali debilitadas, muitas ali, pelo que a gente teve numa primeira identificação, de grau de dependência 2 e 3, que são pessoas mais comprometidas, que precisam do cuidado para atividades rotineiras da vida diária, tipo alimentação, um banho, né, a própria rotina de cuidado mesmo. E aí nós ficamos muito tristes e muito preocupados com até outras instituições que a gente sequer conhece, que a gente tem informação das condições de cuidado. Já que muitos têm esse grau de dependência para se alimentar, para caminhar, para ir ao banheiro, tinha funcionário suficiente? Pelas normas, né, a gente tem a cada grau de dependência uma determinação do número de cuidadores. O que ele trouxe de informação para as nossas equipes é que tinham 3 cuidadores responsáveis por essas 21 pessoas acolhidas, que a gente entende insuficiente pelo grau de dependência, mas no momento da visita só tinham 2. Então levanta também mais uma questão que precisa ser apurada, né? Próximo passo para a gente finalizar aqui. Próximo passo, vamos encaminhar essa informação ao Ministério Público e atuar conjuntamente com a Secretaria de Saúde na atenção e no cuidado a essas pessoas que estão ali acolhidas. Também é importante que a gente atue em conjunto, tanto a Secretaria de Saúde quanto o Desenvolvimento Social, com o Ministério Público, para os próximos passos. Não havendo regularização por parte do proprietário, do que foi, né, apurado ontem, apontado ontem pela Vigilância Sanitária, possivelmente um quadro de interdição total, de interdição definitiva dessa instituição e que essas pessoas ou retornem para suas famílias ou sejam encaminhadas para uma outra instituição com condições de acolhê-las. Virgínia, muito obrigada, Laí. Lembrando, então, que são 21 acolhidos, 19 idosos e 2 adultos, com algumas questões aí, um deles é autista e o outro não foi identificado qual é a situação, por que ele se encontra lá. A gente segue acompanhando esse caso, claro, para
para entender o porquê dessas mortes, em quais circunstâncias, quem são essas pessoas e para saber também o que as famílias, diante dessa situação, vão fazer, né, Laís? Exatamente, fica essa preocupação. Por isso eu te fiz essa pergunta, que realmente é preocupante. Se eu sou da família, recebo uma notícia de que no lar dos idosos, onde está um parente meu, morreram 8 pessoas em 6 meses, eu não deixaria voltar para lá, né? Cada um pensa de uma forma, mas enquanto o trabalho de investigação não é solucionado, não é terminado, fica estranho, né? Obrigado, Virgínia, pela participação. E Regiane, um abraço, porque realmente chama atenção. O que a Virgínia falou também é grave, né? A cada 6 meses, eles vão migrando. Começa numa cidade e vai para outra, porque funcionam de maneira irregular, não tem alvará. Aí você coloca um ente seu ali, sem saber de nada que está acontecendo, e vem essa notícia. Olha, é preocupante. E eles seguem lá nesse lar de idosos em Ribeirão das Neves. Não sei quem é que tem que ser provocado, não sei se é o Ministério Público, para baixar uma determinação para que retire essas pessoas de lá, porque a investigação é gravíssima. São 8 pessoas mortas em 6 meses. Claro, sem pré-julgamento, mas tem um trabalho de investigação em curso. E agora a gente vai ter que acompanhar.